Olá, está entrando no ar o programa Estética e Bem-Estar e hoje nós vamos falar de saúde e bem-estar com a psicóloga Nicole Rocha. Ela vai abordar o tema terapia para casais. Confira agora. Hoje o programa Estética e Bem-Estar vai falar sobre bem-estar, sobre terapia de casais com a psicóloga Nicole Rocha. Nicole, seja bem-vinda ao programa Estética e Bem-Estar. Obrigada. Hoje nós vamos falar então de terapia de casais, né? Como que surgiu essa ideia de você trabalhar com essa temática? Laís, desde que eu entrei na universidade, eu me interessei por essa temática de relacionamento amoroso. Então eu sempre me atentei a estudar sobre amor, sobre como os casais se constituem enquanto sujeitos para entrarem num relacionamento, términos de relacionamento, traição, ciúme, sempre foram coisas que me instigaram bastante, né? Então eu comecei a observar melhor e eu vi que os relacionamentos, eles, principalmente na modernidade, eles têm muitas dificuldades contemporâneas específicas, né? Por exemplo, a tecnologia, ela influencia bastante, né, nos relacionamentos e algumas pessoas não sabem como lidar com isso. Claro, a tecnologia, ela também tá aí pra gente saber usar, mas existem casais que não sabem utilizar da melhor forma e acaba por terminar o relacionamento, acaba por discordar de algumas opiniões, né? E eu percebi que, sendo uma terapeuta de casal, mais focada nos relacionamentos, eu percebi que eu podia ajudar esses casais a se comunicarem melhor e a terem um bem-estar melhor dentro dessa relação. Claro, a terapia de casal, ela não tem o objetivo de salvar um casamento, mas ela tem esse potencial de fazer com que os dois possam vislumbrar melhor novas possibilidades dessa relação fluir de maneira mais saudável. Certo. Nicole, você falou que você estudou sobre os ciúmes, né? O ciúme você falou que pode ser patológico, mas ele pode também amadurecer, digamos assim, né? Ele pode melhorar a pessoa que ela... quem tem isso é um sofrimento? Para quem tem? Pois é, Laís. O meu trabalho de conclusão de curso do último ano da faculdade foi voltado aos ciúmes e como os sujeitos se constituem. Então, o ciúmes, ele está presente em todas as relações, isso é fato, né? Muitas pessoas acham que é prova de amor, outras pessoas pensam que isso não deveria existir, mas ele existe. Então, existem aqueles ciúmes que ele começa pequenininho e se torna grande, podendo se tornar patológico. Por isso, a necessidade do casal conversar sobre si, conversar sobre a relação e, caso isso não seja possível, procurar um profissional da saúde, procurar um terapeuta de casal, talvez seja a melhor opção para esse casal. Mas sim, o ciúmes, ele está sempre presente, em alguns momentos patológico, em alguns momentos um pouco menos incômodo. Em alguns casais ele está sempre ali cutucando o outro, né, incomodando o outro e de certa forma fazendo com que o outro se incomode com o parceiro ciumento, né? Certo. E no caso da traição, Nicole, a gente pode dizer que a traição ela é fundamental para um relacionamento acabar ou não? Pode ter uma volta, a pessoa pode perdoar? Você acha que a maioria dos pacientes perdoa ou não? Olha, eu observo muito pessoas muito conservadoras em relação à traição, né? A gente vê, a traição é imperdoável, eu não perdoaria. Na prática, ela não acontece bem assim. Na prática, existe essa traição velada de muitas pessoas, homens e mulheres, que descobriram a traição, que sabem da traição, mas perdoam, né? Ou então, perdoam sem perdoar direito, né? Como que isso acontece? Quando eles reatam o relacionamento, há uma certa conversa, um diálogo, existe o perdão, mas o perdão não está muito bem elaborado, né? E daí o que acontece? Os casais voltam, retomam a relação, mas sem conversar sobre aquilo, sem elaborar aquele sofrimento na relação, eles perdem o prazer de estar junto. Fica aqueles joguinhos, fica aquela angústia no ar, aquela mágoa, aquele ressentimento presente nessa relação. E é isso que geralmente acontece para um relacionamento ter fim. Nossa, e no caso da pessoa que trai, ela também carrega um peso e muitas vezes um peso que parece que não tem fim, parece que ela carrega aquela culpa, né? Um sentimento de culpa pro resto da vida. Essa pessoa, Nicole, ela também precisa de tratamento para aprender a se perdoar? Com certeza.
Com certeza. Se caso o parceiro dela não opte por uma terapia de casal, o indicado é que ela procure uma psicoterapia individual para ela mesma, para ela saber lidar com isso, para ela elaborar isso, conversar sobre isso e até discorrer sobre como foi para essa pessoa trair, né? Sair de um relacionamento monogâmico para se envolver com outra pessoa. Né, a gente vê o conservadorismo muito presente de que quem ama não trai. Não, não é bem assim. Né? Existem estudos e mais estudos de que vão falar muito bem pra gente sobre isso, que inclusive é o viés com que eu trabalho, que é totalmente contrário ao conservadorismo. Então, o amor, ele é filosofia de vida também, mas ele tá mais voltado para o amor romântico, né? O que é o amor romântico? Ele é aquele amor idealizado, do tipo, amor é eterno, relacionamento tem que ser eterno, casamento tem que ser para sempre. E aí, quando a gente parte desse princípio, a gente perde a particularidade de cada um. Então, dizer que quem ama não trai é errado. Né? Existem N motivos para uma traição acontecer, tanto o fim do amor, quanto a necessidade de se buscar prazer com outra pessoa, em outra relação, que seja a de qual ela escolher sentir naquele momento. Nicole, então, ou seja, tem solução para todo mundo, né? Tem solução para o ciúme, tem solução para traição, tem solução para o casal. Tem também aquele casal que briga muito, né? Sim. Às vezes não tem traição, não tem ciúme, mas vive em pé de guerra por conflito de individualidade, aquilo que a pessoa é mesmo, né? Comunicação. Isso, comunicação. A comunicação ela é muito importante para esse relacionamento dar certo. E a maioria dos casais vem para terapia numa última alternativa de salvar esse casamento, porque justamente não conseguem falar a mesma língua, né? Então isso é uma problemática que tem que ser trabalhada sim com um profissional da área. Também tem solução. Sim, com certeza. Então tem jeito, né, Nicole, para todo mundo resolver o problema dos ciúmes, da traição. E tem também aqueles casos em que os casais brigam demais por problemas assim de comunicação, né? Isso. Como você já disse, e também porque eles não têm a mesma personalidade, né? Exatamente. Mesmo tipo de gênero, um é mais calmo, o outro é mais temperado. Tem solução para esse grupo também? Exatamente, Laís, tem solução para tudo. O que acontece é que eles têm um certo receio em procurar um profissional da saúde de relacionamento, porque existe muito preconceito, né, de que porque um profissional vai falar do meu relacionamento, ele não me conhece, né? Muitas vezes pergunta se o terapeuta de casal é casado para saber, né? E isso não tem nada a ver. Então a comunicação ela é essencial para esse casamento dar certo, para esse namoro dar certo. E muitas vezes por pequenos problemas destrói uma relação assim que poderia ter sido contínua, né? Então a comunicação ela é muito importante e ela tem solução também. Que legal! Então nós vamos continuar falando mais sobre isso no próximo bloco. A gente volta já já. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Não saia daí. Capacitar profissionais para atuação na área de plantas medicinais. Esse é o compromisso do mestrado profissional em plantas medicinais e fitoterápicas na atenção básica da Unipar. Recomendado pela CAPES, com 2 linhas de pesquisa e moderna infraestrutura, o curso tem como objetivo formar mestres que contribuam com o setor produtivo e com o sistema público de saúde na área da fitoterapia. Venha fazer parte desta equipe de sucesso. Unipar, um espaço... Era uma vez uma garrafa PET. Veio a reciclagem e a transformou em tecido, vassouras, madeira plástica e até casco de barco. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os plásticos, papéis, vidros e metais no lixo seco, separados dos restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido.
Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Estamos de volta com o programa Estética e Bem-Estar, falando sobre terapia de casais. Confira agora. Estamos de volta com o programa Estética e Bem-Estar, falando sobre terapia para casais. Nicole, então a gente está conversando aqui e você também comentou que existem 10 motivos, né? Que você trabalha, Isso. que você escreveu recentemente sobre o assunto. Conta um pouco para nós sobre isso. Então, Laís, eu trabalho com a terapia de casal presencial e recentemente eu fiz uma parceria com um blog onde eu escrevo, vou futuramente escrever mais artigos, mas ele acabou de ser publicado um artigo sobre os 10 motivos pelos quais relacionamentos modernos chegam ao fim. Então eu coloquei 10 motivos mais relevantes, né, dos relacionamentos contemporâneos e o quanto a contemporaneidade influencia dentro desses relacionamentos. Tal como a comunicação, que eu já falei no outro bloco, tal como a discussão, a perda da individualidade, o ciúme, a possessividade. Então são coisas que estão presentes e que são problemáticas para o casal quando ele não se dá a oportunidade de conversar sobre aquilo. E eu faço a terapia de casal presencial aqui na minha clínica e também através da modalidade online. Então eu faço atendimento online também. Eu entrei numa plataforma justamente para isso, que é o blog Terapia de Bolso, onde ele é fiscalizado constantemente pelo Conselho Federal de Psicologia, então ele é uma prática aprovada, né? O Conselho Federal de Psicologia aprova, fiscaliza e orienta essas modalidades de terapia. Não é chamada uma terapia online, mas é um atendimento psicológico online. E através dessa plataforma eu também atendo casais ou pessoas solteiras que queiram resolver suas questões emocionais enquanto solteiras ou saindo de um relacionamento frustrante. Certo, porque sair de um relacionamento frustrante também exige uma dedicação aí para um tempo de cura, né, Nicole? Com certeza, é um luto, né? Então elaborar esse luto, passar por esse processo de sofrimento, de mágoa, também importante. Então quando essa pessoa não consegue ir sozinha, é indicado que ela procure um profissional da área, né? E através disso eu indico uma psicoterapia presencial ou essa orientação online também. Certo. E para aqueles casais, Nicole, que às vezes a gente tem aquele indivíduo, né, no relacionamento que sofre diante de uma condição, mas também não termina. O que acontece com esses casais? Bom, ou com essa pessoa, né? Bom, então, isso é muito complicado de dizer, de colocar um diagnóstico nesse sentido, porque existem N motivos pelos casais conflituosos permanecerem juntos. Comodismo, talvez, questões financeiras, questões familiares, filhos. O comodismo está muito presente nisso, sabe, Laís? Ele faz com que casais infelizes permaneçam juntos, principalmente pelo amor romântico que eu falei no bloco anterior. Ele faz com que a pessoa pense, o amor é para sempre, então eu não devo me separar desse meu cônjuge porque eu fiz uma promessa, eu casei, ou eu penso que ele me ama e eu vou amá-lo para sempre, então não vou terminar. E essa pessoa permanece num relacionamento infeliz durante anos ou, né, determinado tempo que ela opte por isso, sem procurar a ajuda de um profissional, exatamente por esse motivo, pelo comodismo, pela falta de abrir a cabeça para novas possibilidades, o medo de ficar sozinho também, ele é muito presente na contemporaneidade. Sim, a ansiedade. Exatamente. Né? Nós estamos numa cultura do sensacionalismo, do exibicionismo. Então mostrar para o outro que eu tô sempre bem e namorando, ou que eu tô sempre bem solteira, é uma necessidade, né? A gente vê a tecnologia muito aliada a isso, né? Essa necessidade de mostrar para o outro o quanto eu estou bem. Certo. E no caso que você falou também, você citou um outro motivo, que é a possessividade, Isso. né? Também acontece isso nos relacionamentos. Está atrelada aos ciúmes, Nicole? Com certeza, Laís. A possessividade, ela é tão presente que eu até escrevi isso no meu artigo, dos 10 motivos pelos casais contemporâneos se separam. Ela está presente até nas redes sociais.
né? O indivíduo possessivo, ele exige que o outro parceiro dele, que a outra parceira dele, ofereça a senha e o login da conta para que ele possa bisbilhotar ou cuidar, né, monitorar essa conta, seja do Instagram, do Facebook, até de e-mail. Eu vejo casos assim presentes. Então isso é uma problemática, porque quando eu fico possessiva com meu parceiro ou com a minha parceira, eu deixo ela perder a individualidade dela, eu deixo ela perder a singularidade dela, e isso ocorre muitas problemáticas dentro dessa relação, quando eu não sei mais quem eu sou, se eu sou esse casal ou se eu sou eu mesma, né? Então os dois viram um só. Isso é muito constrangedor em determinada época do relacionamento. Certo. E que de outra forma, Nicole, pode haver mais algum motivo nesse relacionamento contemporâneo que possa levar ao fracasso de um relacionamento? Olha, com certeza a expectativa de que o meu relacionamento pode ser igual a uma comédia romântica, né? Isso é muito presente e isso, claro, a mídia vende pra gente os livros românticos, os livros de autoajuda, os filmes hollywoodianos, eles vendem pra gente essa imagem de relacionamento como se fosse uma comédia romântica, né? O amor pra sempre, o amor conturbado onde eles brigam eternamente, no final ficam juntos. Então, esse amor romântico, ele está muito presente, né? Essa idealização do outro me fazer feliz, independente de qualquer coisa, quando na verdade não é bem assim. Eu tenho o direito de ser uma indivídua sozinha também, de ser um indivíduo sozinho e de ter as minhas particularidades, né? De não precisar do outro para me fazer feliz e nem obrigá-lo a ser o que eu espero que ele seja, né? Certo. Nicole, a gente também frequentemente, né, a gente convive, todo mundo convive, né, ou conhece alguém que tenha problema de relacionamento. E hoje, qual é o motivo maior que você recebe aqui no seu consultório? Do que as pessoas mais se queixam hoje? Do que as pessoas mais se queixam? Nossa, é tanta diversidade de reclamação que eu fico na dúvida, mas o que anda me chamando bastante atenção é a comunicação do casal mesmo. Eu já atendi muitos casais que conseguem, têm os mesmos objetivos de vida, trabalham, se dão muito bem, têm filhos, têm coisas em comuns, mas eles não conseguem comunicar-se o que querem de fato, né? E eles perdem a singularidade de cada um, perdem a oportunidade de ser felizes. Casos de traição também são muito presentes, pessoas que perdoam, mas não perdoam. Então isso é muito presente. E as redes sociais também, eu percebo a rede social muito presente nesses relacionamentos. Muitas picuinhas pequenas que fazem o casal se desentender. Que seria fácil de resolver? Fácil de resolver se trabalhada com maturidade, né? Por isso que um profissional da área de relacionamento ele é importante, porque ele faz o casal se ouvir e um ouve o outro, né? É questão de maturidade. Existem coisas que podem ser trabalhadas ou existem coisas que vão fazer o casal de fato chegar ao fim do relacionamento. Certo. E para quem tem interesse em fazer terapia de casal, né, que achou interessante um desses temas, ou se viu, né, em um desses temas que a gente comentou, e tem interesse em fazer terapia de casal, como que ela acontece, Nicole? Porque às vezes as pessoas têm medo de procurar o psicólogo, porque não sabe como vai ocorrer essa terapia, né? A pessoa vai falar assim, nossa, eu vou lá, só vai ser uma briga, não é assim que as pessoas entendem? Isso acontece muito, né? Mas é interessante falar para essas pessoas que têm interesse, para que elas percam esses preconceitos e procurem um profissional de relacionamento para que elas exponham suas dúvidas, suas angústias, essa problemática da comunicação e optem por abrir novos horizontes para esse relacionamento fluir melhor. É importante isso. E até para que esses preconceitos sejam desconstruídos aqui nessa relação, tanto na modalidade online quanto na presencial. E é interessante que eles procurem a ajuda do profissional, sabendo que o profissional não é responsável pelo fracasso ou pelo sucesso desse relacionamento, mas que eles possam procurar juntos uma solução que melhor caiba para esse relacionamento. Certo, que legal. Nicole, se fosse para você dar uma dica para quem está sofrendo hoje com ciúmes, ou com a possessão, ou com uma traição, qual é a dica que você daria? Olha, a dica que eu posso dar é converse com seu parceiro.
dialogue, faça uma DR, a famosa discussão de relacionamento, né? Que tem muita gente que odeia, não suporta, mas ela é necessária, né? Faça uma DR com esse parceiro, converse com ele, discuta com ele de forma saudável, sente, converse, olha, nós precisamos conversar. A frase nós precisamos conversar, ela é muito importante para que esse relacionamento tenha um ponto reflexivo aí. E quando isso não acontecer de forma saudável, ou quando ambos não conseguirem essa discussão saudável, é importante que eles se importam com essa relação, com a manutenção dessa relação, é importante que eles procurem um profissional da área para que ele tenha esse papel de mediador dessa relação, né? Eu costumo pensar o seguinte: quando você tem algum problema no carro, você leva no mecânico, ou mesmo sem um problema em questão, você leva no mecânico para ver o nível de água, o nível de óleo, né? Eu não sou mecânica, eu não sei como funciona isso exatamente, mas você procura a ajuda de um especialista da área da mecânica, que seja. Então, por que não procurar um especialista da área de relacionamento para rever e fazer essa manutenção da sua relação, já que você se importa com o seu parceiro ou com a sua parceira? É isso mesmo, muito legal. Então eu espero que você tenha gostado das nossas dicas de hoje sobre terapias de casais. A gente volta já já no próximo bloco. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Era uma vez uma latinha amassada. Veio um catador, recolheu e levou para a indústria da reciclagem. A lata se transformou em renda e trabalho digno para muita gente. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os restos de alimentos e materiais orgânicos no lixo úmido, separados dos plásticos, metais e de todo o lixo seco. Isso facilita a vida dos catadores, aumenta o material aproveitado e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Capacitar profissionais para atuação no campo da biotecnologia agrária. Esse é o compromisso do mestrado e doutorado em Biotecnologia Aplicada à Agricultura da Universidade Paranaense, recomendado pela CAPES. Com moderna infraestrutura e corpo docente com formação internacional, o mestrado em Biotecnologia Aplicada à Agricultura da Unipar prepara os melhores mestres e doutores para o mercado de trabalho. Venha fazer parte desta equipe de sucesso. Unipar, um espaço para o seu talento. Escuta, Paula. Oi. Vou ter que cancelar a viagem no fim de semana. Ah, é sério? Sério. Fui escalada para um acidente de trabalho na sexta-feira à tarde. Vou perder a mão. Mas assim, de repente? De repente não, tem dias que isso tá para acontecer. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Estamos de volta com o último bloco do programa Estética e Bem-Estar, falando sobre terapia de casais. Confira todas as dicas da psicóloga Nicole Rocha. Estamos de volta com o programa Estética e Bem-Estar, falando sobre terapia de casal com a psicóloga Nicole Rocha. Nicole, então hoje o nosso assunto aqui é sobre terapia de casal e tem mais uma dúvida que eu queria te perguntar. Existem aqueles casos em que a pessoa passa pelo processo, né, na verdade assim, passa por uma traição ou termina um relacionamento por muitos ciúmes ou possessividade, que foi um dos temas que a gente falou aqui hoje, e ela, com esse fim, não só o luto, mas também vem algum problema como uma depressão, né, uma doença, e ela não consegue mais retomar a própria vida, né? O outro já não quer mais esse relacionamento, e daí, o que essa pessoa precisa fazer? Olha, Laís, isso é muito interessante e isso é muito comum. Acontece
muito mais do que a gente imagina. Quando um relacionamento acaba, é como se a vivência daqueles indivíduos que eram dois é como se eles fossem um só, né? Como eu disse no bloco anterior, a individualidade ela se perde um pouco. O que acontece com essa pessoa? Ela perde a noção, o senso do que é ela mesma. Então ela pode perder o referencial de amigos, ela pode perder o referencial de músicas preferidas, de lugares que ela gosta de frequentar, ou que ela gostava de frequentar sozinha. Então isso acarreta uma perda de individualidade muito grande, né? Principalmente com um relacionamento que era muito possessivo, ou com a própria pessoa que optou por entrar de cabeça naquela relação e esquecer dela mesma. Né, eu não estou dizendo que um relacionamento ele deva ser tão distante, né, dos dois, mas que a preservação da individualidade de cada um é importante. Então, quando esse relacionamento chega ao fim, essa pessoa perde a base do que era ela como solteira, ela perde o referencial de solteirice mesmo, do que ela gostava, de leituras que ela gostava de ter, de coisas que para ela proporcionavam prazer. Então, tudo isso é preciso ser trabalhada com um profissional de saúde para que ela retome essas atividades, para que ela retome o que era prazeroso para ela, né? Para que ela não veja como aquele final de relacionamento como o fim do mundo, né? Como a fim de possibilidades. Inclusive quando as pessoas optam por não se relacionar amorosamente com outras pessoas. Às vezes nunca mais engatam um namoro, nunca mais querem se casar, nunca mais querem criar vínculos com outras pessoas, e isso é muito importante que ela acabe com esse pensamento, porque isso pode fazer com que ela adoeça de fato. Certo, e no caso da pessoa que ela não se isola, mas ela busca em N relacionamentos, ela busca isso em muitas pessoas daí, né? Ela fica tentando querer encontrar a sua metade constantemente e ela também sofre com isso. A gente poderia dizer que é porque essa pessoa primeiro ela precisa voltar a gostar dela primeiro, para então ela se relacionar com alguém? A gente poderia dizer isso? Talvez sim, Laís. Talvez essa pessoa precise retomar os conteúdos próprios dela, para ela primeiro se valorizar, para ela primeiro se amar e depois encontrar uma pessoa ideal para ela. Perfeito ninguém é, perfeito ninguém vai ser. Então esse amor hollywoodiano, essa pessoa perfeita, ela não vai encontrar. E se ela insistir nessa busca, provavelmente ela vai se frustrar. Nicole, quando a pessoa ela enfrenta tanto o luto quanto a depressão, ela pode chegar ainda, digamos, mais ainda no fundo do poço e encontrar algum outro tipo de doença, alguma outra situação em que ela pode mesmo, né, se perder completamente? Olha, Laís, eu percebo que sim. Que a pessoa, quando não trabalha muito bem esse luto, quando não trabalha muito bem esse final de relacionamento, ela pode sim adoecer, entrar numa depressão profunda, entre N doenças, né? Mas a mais encontrada é a depressão, que é essa falta, principalmente depois de um término de relacionamento. Esse luto é natural, mas quando ele permanece, quando essa pessoa deixa de viver a vida dela, deixa de sentir o prazer que antes, enquanto solteira, existiam, é necessário que ela procure ajuda de um profissional para que isso não piore o quadro de depressão ou de luto permanente. Certo, então o ideal mesmo é procurar um profissional para poder receber essa ajuda, né, Nicole? Com certeza. Às vezes as pessoas elas encaram isso só como um sentimento, mas não, é hora de começar a ver isso como saúde mental mesmo, né? Exatamente, priorizar a nossa saúde mental. Tá certo então, Nicole, muito obrigada por essas dicas de hoje, que você nos orientou aqui sobre a terapia de casal. Eu que agradeço, muito obrigada. O programa Estética e Bem-Estar chegou ao fim. Para rever este ou outros programas é só acessar a nossa fanpage. Até a próxima semana. Tchau!
Capacitar profissionais para atuação no campo da biotecnologia agrária. Esse é o compromisso do mestrado e doutorado em Biotecnologia Aplicada à Agricultura da Universidade Paranaense, recomendado pela CAPES. Com moderna infraestrutura e corpo docente com formação internacional, o mestrado em Biotecnologia Aplicada à Agricultura da Unipar prepara os melhores mestres e doutores para o mercado de trabalho. Venha fazer parte desta equipe de sucesso. Unipar, um espaço para o seu talento.